Bom, meninos, resolvi fazer um apanhado aí dos principais pontos a respeito dos números inteiros, ok? Então, primeira coisa que nós temos aí sobre os números inteiros, que eles são os positivos e os negativos, tá? Sendo os não decimais, tá bom? Ou seja, não entra número com vírgula aqui, são os positivos e negativos inteiros, não é à toa que esse tipo de conjunto recebe esse nome, tá bom? Então aqui é o conjunto dos números inteiros, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante infinitamente. E do lado positivo, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. O que a gente tem que entender sobre essa comparação entre números inteiros? Primeira coisa, quanto mais distante um valor positivo estiver do zero, maior ele é, tá? Então, no caso, o 3 é maior do que o 1, porque ele está mais distante do zero do que o 1. Já entre os negativos, quanto mais distante do zero, menor ele é. Só para você ter ideia disso, é só você pensar, por exemplo, na temperatura de uma cidade. Se você estiver num lugar onde a temperatura é menos 1 grau e uma cidade onde a temperatura é menos 15 graus, qual das cidades a temperatura é menor? Na que tem menos 15 graus. Ou seja, entre os negativos, quanto mais distante o valor está do zero, menor esse valor é, ok? Então, para resumir isso aí, o que a gente pode dizer sobre isso? O que a gente pode falar sobre isso? Todo número positivo a partir do zero é maior do que um número negativo, ok? Inclusive o zero. O zero é maior do que qualquer número negativo, beleza? E entre os números negativos, a lógica de comparação é o contrário do que você faria com os positivos. Então, olha só, tanto que fica fácil analisar. Entre 2 positivo e menos 7. Como que eu sei que o 2 está positivo? Porque não tem sinal nenhum antes dele, tá bom? Se tiver o sinal de mais ou não tiver sinal nenhum, quer dizer que é positivo. Se tiver o sinal de menos antes do número, ele é negativo, beleza? Continuando. Então, entre o 2 e o menos 7, qual deles é o maior? Bom, entre um positivo e um negativo, o maior sempre é o positivo. Então, aqui, o 2 é o maior e o 7 é o menor valor, ok? Entre o 5 e o 0, lembra que eu disse? O 0 é maior do que qualquer número negativo? Então, o 0 é o meu maior número e o 5 é o menor número, beleza? Entre menos 3 e menos 8, agora os dois são negativos. Como que a gente faz para comparar? É só você lembrar do que eu acabei de dizer. A lógica deles é o contrário do que eu faria com os números positivos. Então, nesse caso aí, ó, se fosse 3 e 8 positivo, o 8 seria o maior. Mas como é 3, menos 3 e menos 8 aí negativo, então o menos 8 é o menor, tá? Lembra? A lógica é sempre o contrário. E, consequentemente, o menos 3 é o maior. Entre menos 100 e 0. O 0 continua sendo maior. O 0 é maior do que qualquer valor negativo. Então, o 0 é o maior e o 100 negativo é o menor. Entre 7 e 2 negativo. Se eles fossem positivos, o 7 seria o maior. Mas como eles são negativos, esse 7 negativo é o menor e o menos 2 é o maior. Entre 10 positivo e 2 positivo, aí é fácil, né? O 10 é maior do que o 2 e, consequentemente, o 2 é menor, beleza? Agora, a gente tem aquele símbolozinho, né, que a gente usa muito, tá? Como que eu vou saber como utilizar esse símbolozinho? Ah, professora, precisa cortar e tal, fazer alguma coisa assim? Não precisa, tá? É muito simples. Olha só, do lado que tá maior, tá essa bocona aberta, gulosa, maior. Do lado que tá só essa pontinha, quer dizer que o que tá desse lado é menor. Simples, tá? Maior porque é maior e menor porque é menor. É muito simples. Você não precisa sofrer com esse símbolo, tá bom? É uma coisa assim bem óbvia mesmo, beleza? Então vamos lá comparar os números. Entre 3 e menos 3, entre um positivo e um negativo, quem é o maior? O positivo. Pronto. Bocona gulosa do lado do maior, lembra? Entre 5 positivo e 5 negativo, o maior é o positivo. Entre 3 positivo e 0, aí nesse caso, o 3 é o maior. Entre menos 1 e menos 5, lembra da lógica, que é o contrário? Se fosse 1 e 5 positivo, o 5 seria o maior. Mas como é 1 e 5 negativo, o 5 é o menor. Entre menos 2 e 0, o 0 sempre é maior do que qualquer valor negativo. Então, está aí.
entre menos 11 e menos 3. Quem é o menor nesse caso? Bom, o menor nesse caso é o menos 11. Lembra que a lógica é sempre o contrário? E temos aí então, tá, a comparação entre números inteiros, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado nessa primeira parte de revisão sobre operações com números inteiros, falando aí sobre a questão da comparação de números inteiros, beleza?